Provei que tenho o direito de viver existindo como Lily durante 14 meses. Podem dizer que 14 meses não são muito, mas para mim é uma vida humana completa e feliz. Citação de Lily Elbe. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre A Garota Dinamarquesa, esse filme de 2015 que estreou em 2016 e, portanto, completa 5 anos agora em 2021. E provavelmente vão ter alguns barulhos nesse vídeo, já peço desculpas. E provavelmente terão alguns barulhos nesse vídeo, então já peço desculpas desde então, mas enfim. Começou a ter algazarra no corredor exatamente quando eu liguei a câmera. E também aqui em Brasília tá muito quente, então eu tive que ligar o ventilador, porque senão minha maquiagem iria derreter, né? Então, enfim, por isso esse cabelo aqui de diva pop. Apesar de eu não ser uma diva pop, infelizmente. Mas enfim, vamos lá, voltando pra Garota Dinamarquesa. Eu comecei o vídeo com essa citação de Lily Elbe, que não tá no filme, mas tem registro de cartas dessa citação. E é algo que exime muito bem o que é transgeneridade, eu diria. Porque, né? Por exemplo, eu iniciei minha transição em 2016, então tem 5 anos de transição. Para muitas pessoas 5 anos não é muita coisa, mas para mim já é também uma vida humana completa e feliz. Apesar de alguns pesares, ainda assim, foi quando eu me senti completa, foi quando eu iniciei os meus primeiros passos da transição. Quando a Lily fez essa citação, ela estava falando especificamente da cirurgia de redesignação sexual. Para mim, a minha vida começou mesmo a partir do momento que eu comecei o tratamento hormonal, mas lá nos anos 30 as coisas eram bem diferentes, né? Então, enfim, o entendimento sobre transgeneridade era precário, e a Lily só foi começar a se medicar mesmo depois que ela iniciou o processo cirúrgico, né? Então a transição dela, de fato, começou durante a cirurgia. Gente, mas que inferno esse cachorro! Espero que vocês fiquem bem com barulho de cachorro, porque eu só tenho esse momento aqui pra gravar, gente. Ai, que ódio! Mas enfim, eu não vou aqui falar muito sobre o livro, porque eu não li o livro da Garota Dinamarquesa. Eu tenho essa vontade ainda de chegar a ler esse livro, mas ainda não aconteceu. Não li ainda, não tenho o livro, mas eu conheço muito da história da Lily Elbe de pesquisas que eu fiz, né? Sem ser pelo livro, mas enfim, dando uma lida em vários textos que eu achei. Infelizmente, como a Lily, ela viveu, né, muito tempo atrás, fica bem difícil da gente conseguir achar muita coisa sobre ela, né? As coisas que a gente acha são poucas mesmo. Mas, enfim, dá pra ter uma ideia muito boa do filme. E aqui a gente vai conversar sobre o filme em si. Mais pra frente eu vou entrar um pouquinho, né, em algumas coisas que não foram exatamente como o filme mostrou, mas por agora o que interessa pra gente é o filme em si. E também depois eu vou falar sobre a questão de um homem hétero cisgênero ter interpretado a Lily Elbe, tá? Eu vou conversar sobre isso, mas vai ser mais pra frente. Primeiro vamos falar do filme. E obviamente nesse vídeo aqui vão ter spoilers do filme, então se você não conhece a história da Lily, se você não assistiu o filme, talvez fosse interessante você assistir antes de dar continuidade a esse vídeo. A não ser que você não se importe com spoilers, enfim. Mas aviso dado. Agora vamos lá pro filme. A Garota Dinamarquesa conta a história de Lily Elbe, que foi uma mulher trans considerada a primeira do mundo a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. A gente tem um registro muito precário, que talvez tenha tido uma outra mulher trans que tenha feito a cirurgia antes dela, mas que a gente tem de registro mesmo, a Lily é a primeira com esse registro, assim, que fica claro, né, que a cirurgia foi feita. Então isso, por si só, já torna Lily Elbe uma personalidade muito notória quando a gente fala das pautas, das lutas da comunidade transgênero como um todo. Mas isso fica ainda mais notório quando você para pra pensar no contexto histórico em que Lily Elbe viveu. Porque a gente está falando de uma mulher trans que nasceu em 1882 na Dinamarca e morreu em 1931 na Alemanha. Então é disso que a gente está falando. De uma mulher trans que viveu nessa época. Então não tem como a gente imaginar que a vida dela não tenha sido outra coisa além de difícil, além de conturbada. Mas enfim, o filme conta essa história. E conta a história de como a Lily se descobriu. Porque a Lily, ela era casada com uma mulher chamada Gerda. As duas eram pintoras. Isso antes da transição da Lily, tá? A Lily ainda vivia como um homem quando ela era casada com a Gerda. E elas duas eram pintoras. A Lily, ela era uma pintora muito mais famosa na Dinamarca do que a Gerda. A Gerda estava tendo umas dificuldades para conseguir expor o trabalho dela.
Até que um dia, uma das modelos que a Gerda iria pintar não apareceu e precisava de alguns retoques numa pintura que já tinha começado a ser previamente feita. Então, no filme, a Gerda sugeriu para que a Lily colocasse as meias calças, o sapato e o vestido, para que ela pudesse, enfim, pintar aquela pessoa. Então a Lily foi lá, colocou o sapato, né, colocou as meias, o sapato e o vestido, fez a mesma pose que estava ali naquele quadro, e aí a Gerda a pintou ali, né, usou a Lily como modelo. E foi a partir daí que tudo começou. Porque naquele momento que a Lily colocou aquelas roupas femininas, ela sentiu ela mesma. Ela se sentiu Lily, ela não se sentiu, enfim, alguma outra coisa. Né? Ela não se sentiu um homem, ela se sentiu quem ela de fato devia ser, Lily. E nesse momento no filme aparece, né, a amiga da Gerda e ela batiza a Lily de Lily, que a amiga da Gerda também era amiga da Lily, né? E aí, a partir daí, a Gerda começa a incentivar que a Lily se vista de mulher, porque a Lily ela tava gostando daquilo, né? Então, elas decidem que elas vão para uma festa que a amiga da Gerda tava fazendo, e nessa festa a Lily iria de Lily, né? Iria com as roupas femininas, tudo bem bonito e tal. E aí elas saem para ir pegar as roupas, né? Para pegar peruca, enfim, né? Saem também para ir ensinando a Lily como que se caminha com salto, todas essas coisas. E elas vão para a festa e ali a Lily tem a sua primeira aparição enquanto Lily. Nesse meio tempo, a Lily também é muito pintada pela Gerda, né? A Gerda começa a pintar muito a Lily e tudo, né? E os quadros da Gerda, eles explodem de venda. As pessoas começam a gostar muito dos quadros dela, os quadros dela vão para a exposição e tudo mais. E aí que iniciam os conflitos ali, né? Porque a Lily estava querendo estar sempre de Lily, ela não queria mais ficar fazendo o cisplay, como a gente chama, né? Ela não queria mais estar vivendo enquanto um homem cis, ela queria estar vivendo enquanto mulher, porque ela de fato era uma mulher. E aí a Gerda começa a se sentir um pouco mal com isso, né? Porque ela estava perdendo o marido dela. Então começa a ter uns conflitos, ainda mais porque nessa época ninguém entendia transgeneridade. Ninguém entendia. Era tido como um transtorno, né? Era tido como uma psicose, como uma esquizofrenia, como uma insanidade que precisava de tratamento. E é isso que elas fazem, elas vão atrás de tratamento. Nesses tratamentos a Lily é submetida à radioterapia, né? A uma terapia com radiação, e aquilo machuca muito ela e elas param depois de procurar tratamento médico, porque os médicos estavam tratando aquilo como uma doença que precisava de um tratamento agressivo. Nessa época era assim que as coisas aconteciam, né? Então elas vão ali tentando viver a vida delas, né? Enquanto um casal, a Lily vai tentando viver enquanto um homem, né? Vai tentando abandonar as roupas e tudo mais, mas ela não consegue. Ela começa a sair com um cara também, que era um conhecido ali, né, deles. E, enfim, acontecem várias coisas, né? Tem até umas cenas muito tocantes de descoberta da Lily, né? Inclusive, uma das cenas que eu mais gosto do filme é uma cena em que a Lily, ela sai ali de casa, né, meio desesperada, ela tava com as roupas de homem, né, e ela vai até um local que era um local onde tinham muitas roupas, né, era um local como se fosse um camarim de teatro. Como elas eram das artes, né, elas tinham acesso a todas essas coisas, a muitos figurinos e tudo mais. E aí ele vai até esse local e ela vai até em frente de um espelho, né, um espelho de corpo inteiro, e aí ela tira a sua roupa ali, fica olhando o corpo dela e tentando fazer poses para que ela sinta aquele corpo dela o mais feminino possível. E é uma cena muito tocante, né? Ela vai se olhando e vai vendo tudo aquilo que ela não gosta no corpo dela e vai tentando, enfim, ficar mais feminina, né? Vai mexendo assim os braços para ver se forma um pouquinho de curvatura de seio, todas essas coisas. É um momento muito bonito e é um momento que conversa muito com as mulheres trans de um modo geral, porque eu acho que são poucas as mulheres trans ou travestis que nunca passaram por isso, né? De se olhar no espelho, ver aquele corpo que não é seu
e ficar muito mal com todas aquelas coisas que você não sente que deveriam estar ali, né? Que você sente que não deveriam estar ali. Então, é uma coisa que eu acho que quase todas as mulheres trans já passaram. Eu, pelo menos, me identifiquei muito com essa cena, porque eu passei muito por isso. E me identifiquei mais ainda porque o filme saiu em 2016, que foi o ano que eu iniciei a minha transição de gênero, né? Então eu estava exatamente passando por aquilo, por aquela coisa toda, né? Era muito comum eu ficar me olhando no espelho daquele jeito, me odiando, enfim. Era bem comum mesmo. Mas aí o tempo passa, elas começam a ter vários problemas ali também no relacionamento delas, né? O sexo tava muito pouco frequente porque a Lily estava tendo muita disforia com o pênis dela, né? Ela começou a ter muita disforia com o pênis dela. Inclusive isso é uma coisa também que eu acho bem interessante porque a disforia aumentou mesmo depois que ela começou a de fato perceber que ela era uma mulher, né? Depois que ela começou a ter contato com os signos femininos, de fato é que a disforia dela aumentou. Não quer dizer que não existia antes, né? Já devia existir. Mas depois daquele ponto ficou impossível para ela continuar vivendo enquanto um homem, continuar vivendo com aquele órgão genital que para ela não conversava com o corpo dela, não conversava com quem ela era. Então a gente acompanha todo esse drama delas. E o mais interessante do filme é a Gerda, porque a Gerda fica o tempo inteiro do lado da Lily. Por mais que a Gerda não entenda muito bem, por mais que a Gerda em alguns momentos ache que tem algo de errado com a Lily, né? Coisas da época, a Gerda tá o tempo inteiro do lado da Lily, ela tá o tempo inteiro ali tentando fazer com que a Lily possa ser feliz e tentando consertar, né, todas as coisas. É um filme de um drama do relacionamento delas, acima de tudo. Né? É realmente muito bonito. O filme é todo muito bonito, a construção do filme é toda muito bonita, a fotografia do filme é toda muito bonita. Eles costumam deixar as coisas muito bem centralizadas, né? Então geralmente você vê assim uns takes em que o personagem está exatamente no centro da tela e fica tudo muito bonito, né? Eles tentam deixar o mais harmônico possível tudo. É uma fotografia muito linda, o filme é todo muito bonito. E tem cenas ali que são realmente bem tocantes, que conversam muito com o que é o início de uma descoberta da transgeneridade. Em um dado momento do filme, a Gerda ela vai expor, né, as obras dela, os quadros que ela fez da Lily em Paris, e lá em Paris várias coisas acontecem. Elas encontram um amigo de infância da Lily, tudo, né? Ele também é muito interessante, ele é um personagem muito legal, que ele dá muito apoio também pra Lily, ele dá muito apoio pra Gerda. Enfim, ele é um personagem importante ali na história da Lily. E tem outro momento também que é muito interessante, que é o momento em que a Lily tá com aquele cara que ela ficava. Né? Ela tá ali ficando com ele, eles estão se beijando e tudo, até o momento em que aquele cara ele chama a Lily pelo nome morto dela. E a Lily, até então, ela achava que ele não tinha reconhecido que ela era, enfim, aquele pintor famoso. Ela achava que ele estivesse acreditando que ela fosse uma prima daquele pintor famoso, né? Porque ela disse que ela era uma prima do marido da Gerda. Né? Foi assim que ela se apresentou. E quando ele chama ela pelo nome morto dela, aquilo dá uma quebrada na Lily. Primeiro porque ele tenta também pegar no genital dela, que era algo que ela tinha disforia, e ela tira a mão dele. E depois quando ele chama ela por esse nome, quebra o clima. Ela fica muito mal, ela sai dali chorando, né? Ela sai dali se sentindo horrível. E ficou muito condizente com como a gente se sente quando alguém chama a gente pelo nome morto. Ainda mais se for alguém que a gente esteja ficando, né? Felizmente isso não aconteceu comigo, de estar ali beijando alguém e tudo, e o cara me chamar pelo nome morto, né? Felizmente isso nunca aconteceu comigo. Até porque a maioria dos caras com quem eu fiquei, no início, eles não sabiam meu nome morto, né? Até porque não era interessante para eles saberem. Mas essa cena foi muito verossímil. Ela exprimiu muito o que a gente sente quando alguém faz isso com a gente, quando alguém chama a gente pelo nome morto, quando alguém tenta pegar no nosso genital, quando a gente tem disforia com esse genital também. Nossa, foi assim, uma cena muito importante, muito forte. E uma outra cena também interessante que mostra a disforia da Lily é uma cena em que
ela vai até uma casa de prostituição, onde as prostitutas, né, elas ficavam se exibindo dentro de uma sala e tinha outras salas ao redor, né, separadas por vidro, aonde quem tivesse pagado poderia assistir essa garota de programa ali se exibindo, né? Eu não sei exatamente até se era uma garota de programa, se era stripper, não sei qual a classificação que se daria ali, né, nos anos 20 para 30, para pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Mas nessa hora a Lily ela paga e ela vai assistir a moça, não porque ela quer ali se masturbar vendo a moça, mas porque ela fica querendo observar o feminino para ela poder imitar os trejeitos e tudo, né? Para ficar mais passável. Também é uma coisa que é muito comum de se fazer no início da transição, né? E não exatamente pagar prostitutas, mas você ficar observando como as mulheres se comportam, como as mulheres se mexem, tudo, para você tentar ficar o mais passável possível, né? Para você tentar recriar aquilo e, enfim, para que as pessoas na rua não percebam que você é trans. E aí nesse momento é bem bonito que a Lily tá ali observando a mulher e ela vai copiando, né, o que a mulher faz. Então se a mulher põe as mãos assim, a Lily também põe as mãos assim. E ela fica ali copiando e tudo, até o momento em que a mulher, né, que ela percebe o que a Lily tá fazendo e ela se diverte ali também, né, fazendo algo que a Lily vai fazer depois. E ela vai pegando no peito e tudo, até o momento em que ela desce a mão até o genital dela. E a Lily vai descendo também a mão até o seu próprio genital e ela encosta ali e tem uma quebrada também. Né, que a Lily encostou no próprio genital e que aquilo não deveria estar ali, não era um pinto que deveria estar ali. Então isso dá uma quebrada também. E a Lily sai, vai embora, triste e tudo. Então o filme ele mostra muito essa disforia, né? Como é que funciona essa disforia e tudo, né? Ele trabalha muito bem nisso, até porque como a Lily foi a primeira mulher trans a fazer essa cirurgia de redesignação sexual, tinha que ser um fato muito trabalhado mesmo, mostrar o quanto que ela tinha de disforia com aquele órgão genital dela, né? E aí no filme, aquela amiga da Gerda que deu a festa, que é a mesma amiga que também deu o nome de Lily pra Lily, ela sugere que a Gerda procure um médico em Paris, já que elas estavam indo muito em Paris, né, pra fazer as exposições da Gerda. Ela sugere então que ela procure esse médico, porque ele é um médico diferente, né, um médico que ele iria ajudar a Lily. Porque ali ela passou por vários médicos, a gente vê também isso no filme, ela indo se consultar com vários médicos, e os médicos tratando ela como alguém que precisava de intervenção. Tem um médico que sugere lobotomia para ela, tem um médico que tenta interná-la à força, né, tenta fazer uma internação compulsória. Então a gente vê tudo isso acontecendo até o momento em que a Gerda leva a Lily até esse médico lá em Paris, e esse médico, ele fala que a Lily deve estar certa, que a Lily deve ser mesmo uma mulher. E aí ele vai e fala pra ela da possibilidade de fazer essa cirurgia. Ele diz que nunca tinha sido feita antes. Ele diz que quase fez como outra paciente, mas essa paciente não apareceu no dia da cirurgia, né? Ela desistiu. E que era uma cirurgia que seria experimental, mas que era possível. E a partir daquele momento a Lily ficou maravilhada com a possibilidade de poder mudar isso. E eu tenho que fazer aqui também um paralelo, porque a Lily, nesse momento, ela fala pro médico, né? Quando ele fala da cirurgia, ela vira pra ele e pergunta: isso é mesmo possível? E ela pergunta isso com um sorriso e tudo. E eu me identifiquei muito também com esse momento, porque quando eu era uma criança, né? História antiga aqui, mas quando eu era uma criança, eu estava assistindo um filme na televisão. Eu não sei se era Splash, eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, mas eu não sei se o filme era Splash. Eu sei que era um filme de uma sereia. Era o filme de uma sereia que ela sai do mar e se apaixona por um humano e eles têm ali um conflito e ele sente que ela está sempre escondendo algo dele. E tem um momento, né, que eles estão ali tendo conversa, que tá um pouco conflituoso entre eles, que o cara, ele vai e fala pra ela que ele não se importa de qual seja o segredo dela, ele não se importa, seja lá o que for, ele não se importa nem que ela já tenha sido homem, né? Isso é dito no filme. E eu lembro que quando eu tava assistindo esse filme e o cara disse essa frase, eu pensei,
Então dá pra mudar isso? Foi exatamente esse meu pensamento, né? E foi a mesma coisa que a Lily disse ali no filme, né? Porque, primeira vez, eu acho que isso, né, pra quase todas as pessoas trans, mas é a primeira vez que a gente se depara com essa possibilidade, quando a gente descobre que é possível fazer essa mudança, é exatamente assim que a gente fica. A gente fica feliz com essa possibilidade. Então, quando eu vi ali no filme a Lily perguntando, né, maravilhada, né, fazendo uma pergunta retórica se isso era possível, eu me lembrei automaticamente de mim ali quando eu era criança, que eu devia ter uns 6 ou 7 anos, vendo esse filme e começando a me indagar se isso realmente era possível. E então é uma coisa também que conversa muito com pessoas trans, né? E aí no filme elas começam a trabalhar, né, na hipótese de fazer a cirurgia e elas decidem que vão fazer a cirurgia, né? A Lily decide que vai fazer a cirurgia, a Gerda apoia a Lily e também esse amigo, né, delas, o Hans, que estava lá em Paris, que era amigo de infância da Lily, também fica ali junto apoiando. E a Lily vai fazer a cirurgia, né? No filme é dito que a cirurgia seria dividida em duas etapas, né? Uma etapa onde iria tirar ali o pênis e os testículos da Lily, e a segunda etapa da cirurgia, que seria feita dias depois, quando a Lily já tivesse recuperado da primeira, seria de construir a vagina. E aí no filme a Lily faz essa primeira cirurgia, né? E dá tudo certo, e ela vai para casa, começa a se recuperar da cirurgia, né? Começa a tomar remédios, que não é dito qual remédio eu imagino que deva ser algum tipo de hormônio que tenham dado, né, também para ela. Mas não é dito qual tipo de remédio que é, pode ser também remédio para evitar infecção, enfim, mas ela começa a tomar esses remédios e ela também começa a fazer um trabalho, ela começa a trabalhar enquanto vendedora de uma loja de perfumes. A partir do momento que ela fez essa cirurgia, ela consegue mudar os documentos dela, né, consegue fazer uma retificação de nome para Lily, porque ela já não tinha mais um pinto, então ela podia fazer essa mudança, né? Foi permitido a ela ter um passaporte com o nome de Lily. E aí no filme a gente vê essa construção, né? Da Lily ali trabalhando e tudo, da Lily vivendo enquanto uma mulher mais plena, mais feliz e tudo. E ela ainda morando com a Gerda, né? A gente vê que as duas continuam morando juntas ali no filme. Até que chega um momento em que a Lily fala que vai querer fazer a próxima cirurgia. Elas começam a ter alguns desentendimentos, porque a Gerda quer cuidar muito da Lily, a Lily quer viver a vida dela e quer que a Gerda viva também a vida da Gerda. E elas começam a ter um pouco de conflito e a Lily vai fazer a cirurgia, né? Ela vai fazer a segunda etapa da cirurgia. E a Gerda vai junto com ela, né? A Gerda acompanha ela dessa vez, a Lily pediu pra ela ir junto, ela foi. E a Gerda não queria que ela fizesse cirurgia, isso no filme, né? Porque ela não achava que a Lily já estava forte para fazer a cirurgia. Mas a Lily insiste que era o momento, faz a cirurgia, é construída a vagina. A gente vê que a Lily, ela queria muito ser mãe, né? No filme também isso deixa explícito em alguns momentos, algumas falas dela. E depois de algum tempo da cirurgia, quando a Lily estava ali se recuperando da cirurgia, ela morre. Né? Não é dito no filme exatamente o que fez com que ela morresse, né? É dito que ela perdeu muito sangue, é dito que ela estava muito fraca e tudo, né? Decorrente da cirurgia, ela acaba morrendo. E esse é o filme. Agora eu vou falar aqui algumas coisas que aconteceram na vida da Lily e da Gerda que não foram pro filme. Uma delas é que a Gerda não era uma mulher heterossexual, como é mostrado no filme, né? Ao que tudo indica, a Gerda era bissexual, porque parece, né, gente, não dá pra ter uma certeza, mas parece que nesse momento que elas estavam vivendo em Paris, a Gerda ficava com outras mulheres, enquanto a Lily ficava com alguns homens e tudo, né? Elas meio que tiveram uma dinâmica ali de um relacionamento aberto. E depois que a Lily fez a cirurgia, o casamento delas foi dissolvido, né? Porque agora eram duas mulheres, né? A Lily teve esse reconhecimento de que ela não era mais um homem. Então o casamento delas foi dissolvido. E a Gerda foi viver a sua vida, enquanto a Lily também foi viver a sua vida. E a Lily, nisso, ela conheceu um merchant de artes, né? E eles começaram a ter um namoro, né? Eles começaram a ter um relacionamento. E a Lily queria muito engravidar. Então, algo que não foi mostrado no filme foi esse outro relacionamento da Lily com esse homem.
E também a principal motivação ali da Lily querer fazer a cirurgia que era engravidar. Ela não queria simplesmente construir uma vagina, ela queria também um útero. E ela foi a primeira pessoa da história do mundo a ter feito um transplante de útero, a primeira mulher trans a ter feito um transplante de útero. Porque a cirurgia foi feita, né? Primeiro, eles fizeram uma outra cirurgia onde colocaram ovários nela, né? E depois fizeram a cirurgia em que eles colocaram o útero e construíram, enfim, a vagina dela. E na vida real, a morte da Lily foi justamente por causa desse transplante de útero. Como eu disse ali naquele meu vídeo, né, sobre a Jessica Alves e o transplante de útero, o corpo da Lily rejeitou aquele útero. A gente está falando dos anos 30, ela fez a cirurgia em 31, né, que foi o ano que ela morreu. E naquela época eles não entendiam muito bem o processo de transplante, né? Eles não tinham todo o aporte para poder fazer esse tipo de cirurgia de forma muito bem sucedida. Então, quando faziam, era sorte quando a pessoa não morria depois. E a Lily não teve essa sorte, o corpo dela rejeitou aquele útero e ela morreu. Ela queria muito ter um filho, né? Um filho desse merchan, mas não conseguiram. E, infelizmente, a Lily morreu aos 48 anos, né? Ela morreu ainda jovem. No filme dá a impressão de que ela morreu ainda mais jovem, né? Porque quem interpreta a Lily é o Ed Redmayne, ele é bem mais jovem do que isso. Então a gente tem ali a sensação de que ela morreu antes dos 40 e tal, né? Mas ela morreu com 48, o que também é muito jovem, né? 48 é uma idade muito jovem. Mas, enfim, a morte dela foi por causa desse transplante de útero. Agora vamos aqui falar sobre o apagamento de pessoas trans no cinema. Porque esse filme, apesar dele ser muito bonito, ser um filme muito sensível, e um filme que teve uma aclamação da crítica, e que inclusive rendeu o Oscar pro Ed Redmayne como melhor ator, né, interpretando a Lily, a gente também viu muitas pessoas, principalmente dentro da comunidade trans, detestando o filme por ele ser interpretado por um homem. E uma das maiores críticas foi de que o filme seria a vida das mulheres trans pelo olhar de homem cisgênero. Porque o diretor do filme também é um homem cisgênero. Então a gente teve essas críticas, né, em torno do filme, e até hoje é um filme muito criticado por isso. Muitas pessoas dentro da comunidade trans detestam esse filme, mas eu adoro esse filme. Eu realmente adoro esse filme, porque eu acho que é um filme que foi muito bem feito, é um filme muito bem construído, é um filme que ele trata a transgeneridade com muito respeito, e é um filme que ele mostra realmente como é a vida de mulheres trans que têm disforia genital quando elas estão começando a se descobrir trans. Ele tem muitos paralelos ali que realmente conversam muito com a minha vida. E conversam muito com a vida de muitas mulheres trans quando elas estavam se descobrindo. Então, é um filme que eu gosto muito. E eu acho que eu tenho um apego maior por ele também, por ele ter saído exatamente no ano em que eu iniciei a minha transição, né? Então ele me pegou ali bem no início de tudo. Tanto que eu fui assistir esse filme no cinema 2 vezes em 2016. E já assisti ele algumas vezes depois também, né? Então é um filme que eu gosto, é um filme que eu tenho um carinho especial por ele. Agora falando sobre a questão da gente ter tido um ator hétero cisgênero como o Ed Redmayne interpretando a Lily Elbe. Eu entendo por que as pessoas não gostaram disso, porque realmente não é muito legal você ter homens héteros cis interpretando mulheres trans no cinema, assim como não é legal você ter mulheres héteros cis interpretando homens trans no cinema, ou em séries, enfim, qualquer obra artística. Porque a gente tem muitas pessoas trans que podem interpretar esses papéis. A gente tem muitas pessoas trans que podem estar interpretando pessoas trans. A gente tem várias pessoas trans que são do teatro, que são atrizes, que são atores, que são do cinema também, e que muitas vezes não têm muita oportunidade de papéis. E aí quando surge um papel que seria uma oportunidade perfeita para essas pessoas, vem o diretor e decide colocar um ator hétero cisgênero para interpretar esse papel. Então eu entendo muito quem ficou revoltado com isso, mas eu também entendo por que escolheram Ed Redmayne, porque a maior parte do filme a gente vê a Lily vivendo enquanto um homem, né? A gente vê ali esse conflito da Lily, é um filme sobre a descoberta dela enquanto uma mulher trans. Então a gente tem metade do filme, a Lily tá com roupas masculinas, ela tá ali vendo ali a vida dela, vivendo a vida dela enquanto homem. A gente tem muitos takes mostrando o corpo dela também, né, e tudo. Então,
Inclusive tem até uma parte do filme que tem nudez frontal do Ed Redmayne. Então eu entendo terem escolhido o Ed Redmayne, eu entendo terem escolhido o homem cis, porque ficaria muito complicado você pegar uma mulher trans para interpretar, porque a mulher trans, ela já fez todas as cirurgias, ela geralmente, né? Ela já fez cirurgias, ela já fez tratamento hormonal e tudo, ela já tá com um corpo muito diferente de um corpo masculino. E para um filme como esse, que eles querem retratar a descoberta da transição, a descoberta enquanto mulher trans e o início desse processo, é muito interessante que a pessoa não tenha um corpo tão modificado, é muito interessante que a pessoa tenha um corpo masculino. É claro, poderiam pegar uma pessoa trans que também tivesse início de transição, mas é muito difícil você achar uma atriz trans, uma atriz que seja uma mulher trans, atriz de, enfim, que tenha um certo reconhecimento, né, para poder interpretar esse papel. Uma atriz trans que esteja no início da transição para interpretar esse papel. Porque também eles querem, né, quando eles fazem um filme desse, eles querem um nome que seja de peso, um nome que chame muito o público, né, porque isso atrai muita bilheteria. A gente tem que lembrar que também o filme ele não é feito apenas para ser uma obra de arte bonita, mas o filme também é feito para vender, é um produto, né. Então eles querem muito também isso. E a gente não tem um nome de uma mulher trans forte o suficiente que esteja no início da transição lá em 2014, né, 2015, que foi o início desse filme, das filmagens e tudo. A gente não tinha um nome de tanto peso assim. Então eu entendo o porquê que escolheram Ed Redmayne. O que eu acho que poderia ter sido feito, né, para ficar melhor é terem colocado alguma atriz trans para interpretar a Gerda, por exemplo. Imagina se colocam a Jamie Clayton para interpretar a Gerda, né? Seria magnífico. A gente teria ali uma mulher trans no papel de uma mulher cis, enquanto a gente teria um homem cis interpretando uma mulher trans. Seria maravilhoso, porque isso inclusive é algo que foi feito na novela Avenida Brasil, né? Que é a novela Avenida Brasil, né? A gente teve o Ivan, né, que era um homem trans, que foi interpretado por uma atriz que era uma mulher cis, que eu não lembro o nome dela. Mas no núcleo da novela a gente tinha também mulher trans interpretando mulher cis. A gente tinha isso acontecendo ali. Então, isso poderia ter sido feito. E também uma outra coisa que poderia ter sido feita, mas na época eu acho que seria um pouquinho difícil, seria ter colocado uma pessoa não binária para interpretar a Lily. Porque a gente teve em Sabrina, né, uma personagem que foi interpretada por uma pessoa não binária. E essa personagem ali dentro da série de Sabrina era um homem trans. Então a gente viu uma dinâmica muito interessante acontecendo ali, onde uma pessoa trans foi interpretada por uma pessoa trans que não tinha feito muitas intervenções e tudo, né? Então foi um processo bem interessante. Isso eu acho que seria um pouco difícil ter sido feito em 2015, porque, mais uma vez, eu volto a dizer, é difícil de achar gente que possa fazer esses papéis. E então eu entendo usarem pessoas cisgênero para interpretar pessoas trans quando a obra é para falar desse início, né, da descoberta e tudo mais. Mas eu acho que sempre o melhor fazer é colocar pessoas trans em outros pontos da produção. Então eu acho que o filme da Garota Dinamarquesa poderia ter evitado essas polêmicas se tivesse feito isso. Mas eu não acho que isso diminua a importância do filme, eu não acho que isso diminua o impacto que esse filme teve, porque esse filme teve um impacto muito grande mesmo. Eu não acho que isso diminua também a obra de arte que é esse filme, porque é um filme muito bonito, é um drama muito bem construído, e eu acho que dizer que ele é apenas uma visão do que um homem hétero cis tem sobre transgeneridade é um pouco errado, porque é um filme que foi muito bem construído. É um filme que faz muitos paralelos com a transgeneridade na nossa vida, né? Então é um filme que eu acho que ele retrata muito bem. Por mais que ele tenha sido interpretado por um homem hétero cis, por mais que a direção dele tenha sido feita por um homem hétero cis, é um filme que ele retrata muito bem a gente. Eu particularmente acho que é um filme que retrata muito bem a gente. Mas enfim, eu fiz esse vídeo a pedidos, né? Porque depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre a Jéssica Alves, tiveram inscritos aqui do canal que me pediram para fazer um vídeo falando sobre a Garota Dinamarquesa, né? Porque eu citei, né, o filme e tudo. Então, eu espero que pelo menos vocês tenham assistido esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sou uma pessoa que faz análise de filme muito bem, né? Não sei se puderam perceber. Mas esse é um filme que eu gosto bastante. E o próximo vídeo daqui do canal, o vídeo que vai sair na quinta-feira, também vai ser de análise de filme, mas dessa vez vai ser de Matrix. Porque Matrix
é uma obra que fala sobre transgeneridade, então eu vou conversar exatamente sobre isso com você, sobre o quanto que os 3 filmes de Matrix conversam com a comunidade trans, foram feitos para ser uma analogia à transgeneridade. Espero que dê bom esse vídeo, assim como eu espero que Matrix 4, que tá pra sair, seja também um filme excelente. Mas eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo que eu fiz. Eu quero saber o que vocês acham da obra da Garota Dinamarquesa. E se você já leu o livro também, você vê mais diferenças entre o filme e o livro, então comenta aqui embaixo também que eu vou querer saber disso. E também, não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.